substituir a mão de obra, né, braçal, pela mão de obra maquinofatureira. Com isso, o que acontece? A mão de obra vai ficar excedente. Eu já falei bastante, muitas vezes sobre isso. A mão de obra vai ficar muito excedente. Por que a mão de obra vai ficar excedente? Vai ter uma mão de obra excedente na Inglaterra, justamente porque todo mundo acaba mudando, por causa do cercamento, o governo forçou as pessoas a irem para a capital, né, morar nos grandes centros. Então, depois que o indivíduo está morando no grande centro, ele vai ser o quê? Mão de obra desqualificada. Eu sempre falo isso. Vai ser uma mão de obra desqualificada, ou seja, tem alguma condição técnica para fazer, mas ele vai trabalhar no maquinário, nas fábricas inglesas, e com isso vai se desenvolver a Inglaterra dentro desse processo capitalista. Então, por que a Inglaterra é a primeira a sair na frente? Porque ela tem a condição. Primeiro, ela fez sua Revolução Gloriosa, ou seja, a Inglaterra ainda hoje tem o sistema de rei, né, que é o Big Wolf Rights, ou seja, o rei reina, mas não governa, até hoje. Está lá o rei, tem lá a rainha da Inglaterra, tem todo aquele pessoal lá, a princesa tem filho todo ano, o pessoal vai ver, que bonito, mas só porque desde do século XVIII que a monarquia não tem nenhum poder na Inglaterra. O rei está lá, é figurativo. Já a Inglaterra já passa ao que? É um sistema que a gente chama de um sistema de parlamentarismo, né? Com esse parlamentarismo, a burguesia chega ao poder e começa a fazer. A burguesia é quem é a dona da fábrica. A burguesia é quem vai ter essas condições de implantar essas fábricas. Então, e com muita matéria-prima. Lembrando lá do capítulo anterior, sem a matéria-prima você não fabrica nada. Né? É muito importante a ideia de matéria-prima para um processo de industrialização. Certo? Tem uma mensagem aqui, vamos ver o que foi. O que é rei e rainha? O rei e rainha é monarquia. Olha claro. Né? Até hoje está lá o rei e a rainha na Inglaterra, mas eles não têm. O rei que tem o rei até hoje lá, o rei, só que não é rei, é rainha. Sim, mas eu estou dizendo o sistema de rei, né? O sistema de monarquia. Tanto faz se vai ter a rainha ou o rei, mas o sistema é o único, é o monarca. Então, o que aconteceu na Revolução Gloriosa? É aquilo que a gente começou lá no capítulo de História, sobre a Revolução Francesa. Se mudou o sistema, acabou a monarquia. Por mais que ela ainda exista, coexista, né? Mas acabou. Agora, quem vai governar é a burguesia. A Revolução Gloriosa é a Revolução Burguesa. E com isso, a Inglaterra começa a ter o quê? Capitais, começa a desenvolver a sua ideia industrial. Tem a mão de obra excedente para explorar, as condições técnicas também tem, porque como a burguesia chegou ao poder, ela começa a desenvolver o capitalismo interno, e depois isso vai... E duas partes, parte siderúrgica, né, na exploração de carvão, de outra matéria-prima, e a ideia naval. A Inglaterra é quem vai vender navios nesse processo. Então, o processo de industrialização da Inglaterra, depois vai ter o negócio dos trens, né? Já quando ela estiver na segunda Revolução Industrial, ela está exportando trem para o mundo, inclusive aqui para o Brasil, questão da ferrovia, que vem aqui para o Brasil, vem da Inglaterra. Então, mas principalmente o motor econômico é as siderúrgicas, né? E as siderúrgica e a naval, que a gente vai ver bem em que parte da Inglaterra ela vai ocupar. Certo? Então, essa parte do processo revolucionário, a gente já viu lá em história, não vai mudar muita coisa. O que muda aqui geograficamente é a gente entender em que parte se desenvolveu mais e em que parte se desenvolveu menos, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Certo? Então, ou seja, o Reino Unido, né, a mais antiga economia industrial do mundo, maior produtor de petróleo da União Europeia, né? Lembrando que mais na frente eu vou dizer, a Inglaterra está em processo de saída da União Europeia. Principais polos, Manchester, né? Que é têxtil lá de produzir tecido. Só para a gente ter uma noção, nesse período aqui de revolução do Reino Unido, o Brasil é governado aqui pela monarquia portuguesa. E a monarquia portuguesa, por explorar muito o mercantilismo, ele ganhava muito dinheiro aqui nas colônias, explorando, né? Explorando a terra, explorando várias coisas, e comprava tecidos de quem? Da Inglaterra.
do Reino Unido. Então, com isso, dava um avanço, o Reino Unido avança bastante nessa questão econômica. Então, em Liverpool e Bristol, que é a questão de siderúrgica, produção de energia, carbono, assim, e o automobilismo em Londres é algo recente, certo? É o que a gente vai entender depois as zonas negras, ó. Zonas negras produtoras de carvão, que é justamente a região de Manchester e Liverpool. Londres, é uma fase mais recente. Já na segunda Revolução Industrial é que Londres vai entrar na jogada, e hoje o Reino Unido ele vai sobrevivendo de pequenas empresas. Podem observar no livro aí, no livro de vocês, que no avanço, na atual fase do Reino Unido, ele não tem mais essas grandes empresas. Ele não é mais o grande produtor de siderurgia, até porque as siderúrgicas elas acabaram quando falta a mão de obra. A mão de obra não, a matéria-prima. A gente já entendeu isso lá no conceito do capítulo anterior, que é o capítulo de industrialização. Né? Ou seja, no capítulo de industrialização de fábrica, você tem que ter a matéria-prima perto. E a Inglaterra ela começa a ter uma caída econômica quando a matéria-prima começa a faltar. Certo? Tá dando para compreender até aí? Comunique-se. Tá, Ana Clara? Fernanda? Cadê a Maria Eduarda? Não está aí hoje, não, Maria Eduarda? Eu vi ela aqui. Tá, né? Tá, Maria Eduarda não pode faltar, não. Então, tá dando para entender aí? Tranquilo, né? Então, vamos para frente. Vamos para frente. Então, essas zonas negras produtoras de carvão é realmente conhecido como zonas negras dentro da economia inglesa, certo? Ou seja, gastos domésticos, ou seja, isso aqui já é algo mais recente. Então, a gente entende aqui, ó, que a Inglaterra, ela voltando, ela sai na frente, vira uma potência, é uma potência ainda hoje, a Inglaterra ainda faz parte do G7, né? Até hoje, Inglaterra não, o Reino Unido, não posso ficar falando Inglaterra, que a gente já viu lá a diferenciação. Então, o Reino Unido, ele faz parte do G7, ele é uma das maiores economias do mundo. Só porque, comparando com o que ele já foi, tá pouco, né? Tá baixo, tá? Não é lá essas coisas mais, o que, economicamente falando, se você for comparar com outras potências, principalmente com a Alemanha dentro do continente europeu. A Alemanha passou do Reino Unido, assim, brincando, e hoje é a maior potência dentro do continente europeu. Então, ou seja, aqui é a projeção, que é de 2015, né, que é mais ou menos o que está falando aqui no livro de vocês, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, ela está atrás de vários países, mesmo dentro da Europa. E o seu próprio gasto do seu produto, do seu PIB, dentro mesmo do continente europeu, ele não é mais algo otimista. Ele é algo extremamente tímido, de certa forma. A gente vê aí, ó, o cálculo fica entre 2,5 e 2. Então, isso não é um crescimento para quem já foi uma grande potência. A gente vai entender por que a economia... Alguém tem algum chute aí por que a Inglaterra foi por muito tempo essa grande potência e agora está tão recolhida assim na questão industrial? Alguém tem algum palpite aí? Por que a Inglaterra caiu tanto? Hein? Por quê? Ninguém lembra disso? Ou seja, a sua própria substituição estrutural aqui, ó. Quando tinha matéria-prima aqui nas chamadas zonas negras de produção de carvão, a Inglaterra era rica. Mesmo passando hoje para o automobilismo, que é o que mais produz na Inglaterra hoje, com o que dá mais dinheiro, mesmo assim ela deu uma retraída. Deixa eu pegar bem que uma noção só aqui, ó. Depois eu volto. Ó, indústrias no Reino Unido, né, que são indústrias fortes, ou seja, tá a distribuição econômica delas aí, ó. Tudo são empresas que a gente vê aqui no Brasil, né? Ou seja, o HSBC, que é o banco, a Avon, né? Apesar de a Avon ter uma grande sede nos Estados Unidos também, operadora de Royals, Gastrol, né? Shell, exploradora de petróleo, ou seja, Sony Ericsson, mas se você for pegar, são pequenas empresas dentro do que é o capital em si e dentro de uma potência mundial. Ou seja, são
polos importantes econômicos para o mundo, claro, se você pegar em qualquer lugar do mundo chegar, vai ter Shell, praticamente. Mas não é uma potência, mas para uma potência, como já foi, é tímido, né? É de forma um desenvolvimento tímido, nesse comparativo que a gente está fazendo. Isso justamente pelo quê? Justamente porque mudou. Lembram lá que a gente falava no capítulo anterior sobre polos industriais? Então, o polo industrial na Inglaterra era aqui a região de Manchester e a região de Liverpool, explorando lá o texto, né? E outras, questão do carvão em si, e mudou para Londres. Para Londres, como é o nome da cidade? Brixton, sim, que é uma cidade, Birmingham, cidade de Birmingham. A cidade de Birmingham vai virar o maior, um polo industrial na Inglaterra hoje. Londres e Birmingham são as cidades que vão ser os polos industriais hoje em dia dentro do Reino Unido, certo? Então, com isso, e a gente viu lá pelas empresas que a produção é um avanço econômico, mas dentro do que a gente está sentindo aqui como uma grande potência europeia, se vocês estiverem com o livro de geografia, olhem aí na 165, eu procurei esse gráfico aqui na internet de todo jeito para me colocar aqui no slide, mas eu não achei. Vocês conseguem ver aí? 165 do livro de geografia? Ó, vai mostrar, são dois gráficos. Um gráfico de 1947 a 1987, ou seja, no período de pós-guerra, né? E um gráfico de 1990 a 2014, ou seja, de 1947 a 87, que está em verde, ele vai mostrando aí a questão da posição. Quanto os outros países, 6 maiores economias do mundo, em crescimento por PIB, ou seja, China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. Só que olha o tanto que a Alemanha conseguiu, de certa forma, hoje, esse gráfico aí, de certa forma, ele ainda está um pouco desatualizado, mas quando a gente vem aqui para baixo, para a tabela do 165, a gente vai ver aqui os Estados Unidos, né, como a maior potência na questão do PIB, até o momento que foi feito. Não, um gráfico de 2014 para a geografia, ele não diz nada. Isso é o grande trabalho da geografia aqui, do que eu tive muito trabalho nessa aula, de trazer a projeção antiga, né, pioneirista, trazer a projeção do livro aqui, né, aí de 2014 para 2015, que já para geografia, 5 anos atrás para geografia, é um impacto muito grande, né, na questão econômica. Então, observando aí, Estados Unidos, ele vai para com o maior PIB aí, a China, né, em crescimento, o Japão mantendo, a Alemanha e o Reino Unido vem aparecendo aqui com uma quinta economia, né, e ficando atrás da Alemanha dentro do continente europeu, e a gente vai ver como que essas outras potências aí, como a Alemanha, Japão, China e Estados Unidos, conseguiram esse processo de ultrapassar. Então, para você ver que quem sai primeiro na corrida capitalista, como é que aconteceu esse processo de se retrair tanto. E a gente vai entender isso. É justamente por causa dessa mudança, né? Ou seja, acabou a matéria-prima, não tem uma matéria-prima. Você viu que dentro dos parques tecnológicos industrial ou parque produtivo, eu preciso de matéria-prima. Se eu não tenho matéria-prima, eu não produzo. Simples. Então, com isso, a gente vai ver aqui, ó, mais atualizado do que esse, de 2017, né? Que a projeção de crescimento já é menor do que aqui nesse nosso gráfico aqui do nosso livro. Então, com isso vai retraindo, né? E com isso, acontece um negocinho aqui na Inglaterra, que é o Brexit, né? O que é o Brexit, ou Brexit, ou eu não sei falar, ou eu não sei fazer a pronúncia, eu chamo de Brexit, né? Então, o que alguém sabe o que é? É muito batido isso aqui, viu? Desde quando eu me entendo para o professor, que eu dou aula de Enem, tem que falar sobre o Brexit. E o que é o Brexit? Alguém sabe? É uma sigla em inglês para o nome saída, né? Brexit, em inglês, quer dizer saída. Mas sair de onde, meu Deus? Eles vão para onde? Eles vão sair, geograficamente, ou sair de quê? Bora, pessoal, isso aí é algo que vocês têm que saber, viu? É sério, isso aí é algo que, sem essa informação aí do que é, pelo menos o Brexit, é complicado. Né? Então, tenho certeza que vocês sabem. Coloquem pelo menos aí
no chat. Vamos lá, pessoal, vamos lá, que tá interessante esse conteúdo. É um conteúdo muito pertinente, mas a participação de vocês é extremamente necessária. Eu tenho que saber se está dando certo, se a gente está entendendo, para a gente conseguir seguir para frente, né? Não tem como seguir para trás, né? Então, a Fernanda disse que já ouviu falar, mas não está lembrando o que é o BRICS. Hein? Cleito, Maria Eduarda. O que é o BRICS? É a saída de quê? Economicamente? Saída econômica. Isso. Saída econômica. É uma saída econômica. Mas saída econômica de onde? Eles vão sair de quê? Então, o BRICS é justamente o que é a saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da União Europeia. A gente sabe que a União Europeia é o quê? Um bloco o quê? Econômico. Aqui, ó, o eu aqui do lado, é a União Europeia. Então, o BRICS é um nome bonito para a saída, é um nome em inglês, a sigla em inglês para a saída. Foi feito um referendo, principalmente quando estava naquela crise da Síria, né, que tinha muitos refugiados, e todos os países dentro da União Europeia, Alemanha, França e o Reino Unido, receberam muitos refugiados. Com isso, era um processo aí a qual a gente está até hoje, de guinada da extrema-direita chegar ao poder em vários países, e foi feito um referendo. O que é um referendo? Uma eleição. Vou fazer uma eleição para perguntar algo para a população. Então, foi feito um referendo se a Inglaterra, não, se o Reino Unido sairia, aí o Reino Unido inteiro, que é a Irlanda, as duas Irlandas, a Escócia, o País de Gales, sairia da União Europeia, e decidiram que sim. E esse processo foi iniciado agora a saída em 2019, para se concretizar agora, de 2020 a 2021. Né? Então, ou seja, sair da zona do euro, todo mundo sabe que a zona do euro ela é a zona mais confortável, ou seja, é onde a moeda é mais potente e ela está saindo, né, claro? Está no processo de saída, tá? Já não tem mais volta, está no processo de saída. A população decidiu, né? Justamente porque a população decidiu, muito amparado na ideia não vou dizer um ódio, que é uma palavra muito pesada, de uma aversão aos refugiados que estavam vindo da Síria, de vários países por causa de guerras lá, e começaram e votaram para a saída da Inglaterra do bloco da União Europeia. E com isso, já é notoriamente que, assim, qual que é a vantagem que o indivíduo tem de morar na zona do euro, ou seja, na União Europeia? Quer dizer, países como França, Alemanha, outros países que fazem parte da zona do euro, se você é um cidadão da Europa, que o país faz parte desse bloco econômico, União Europeia, você pode ir para qualquer país. E essa votação foi ganha porque muito por pessoas, quem votou sim, foram pessoas mais conservadoras, pessoas mais de idade, porque o jovem é quem foi mais prejudicado e é quem extremamente era contra, porque um jovem pode sair lá do Reino Unido, desde que o Reino Unido ainda faça parte da União Europeia, sair do Reino Unido e morar na Alemanha, ele não vai precisar mostrar nem passaporte. Ele está dentro do bloco econômico que ele faz parte. Então, assim, era tranquilo. Você podia sair do Reino Unido e morar na França. Qualquer país da Europa que fizesse parte do bloco, você poderia ir morar lá sem... Você era um cidadão comum. Isso aí, para um jovem, há muita oportunidade, né? Oportunidade de emprego, oportunidade de estudo. Imagine você sair de um país, como Portugal, também faz parte da zona do euro, você sai de Portugal para ir morar na Alemanha, né? É um intercâmbio interessante. E com isso, quando você sai do bloco União Europeia, aí não, aí já vai ter todas as burocracias. Entendendo também, ó, o bloco, depois a gente vai estudar blocos mais na frente, né? Blocos econômicos do terceiro ano. Então, assim, essa saída pode ter efeitos colaterais para outros países, como o Brasil, por exemplo. Cleito faz uma pergunta. Cleito, efetivamente, não um impacto muito forte na questão do Brasil, mas vai impactar sim, porque pela zona do euro, você tinha uma negociação em comum. Você vai negociar, o Brasil vai negociar com a zona do euro. Ele não está negociando extremamente só com o Reino Unido, ele está negociando com a União Europeia, ou seja, eles fazem lá um consórcio, como o Nordeste faz aqui. O Nordeste tem um consórcio econômico para desenvolvimento do Nordeste. Foi comprado respiradores, foi comprado algumas coisas, questão de petróleo explorado aqui no Nordeste, justamente pegando esse gancho, tá, de quê? De fazer fazer uma espécie de um bloco. Assim funciona
à União Europeia. Então, mas o Brasil, por exemplo, fornece carne para o Reino Unido. Aí vai ser um outro processo, porque eles vão ter a sua moeda própria lá, que é a Libra, né? Dentro daqui, vão ter que fazer outro mini bloco dentro da Europa. Lembrando que na Europa tem lá a União Europeia, tem os países lá do SEI, né? Que é na região da Rússia. Vai estudar ele no próximo capítulo, a região da Rússia, região do Cáucaso, né? Que é a região do Turcomenistão, da Bielorrússia, que é uma região que está meio em conflito agora. A saída de que mesmo, Adilson, não entendi. A saída da União Europeia, Fernando, tá? A saída da União Europeia, ou seja, o Reino Unido vai sair da União Europeia, vai sair do bloco econômico União Europeia. Justamente o BRICS é o que? A saída do Reino Unido da União Europeia. Agora eles vão ser independentes economicamente. Só que, assim, essa independência econômica já vai, de cara, tratar de uma retração econômica para o Reino Unido. Por quê? Porque o euro é muito forte. Agora eles vão sobreviver sem o euro. Lembrando que eles não têm mais um polo industrial tão forte como tinha no passado, a gente já entendeu, certo? Então, o Cleiton, só concluindo, vai ter um impacto para outros países, sim, porque vai ficar mais caro para negociar com o Reino Unido do que se você negociasse com a União Europeia em si. É mais fácil você negociar com um bloco do que com um país isolado, né? Às vezes pode sair mais barato, mas geralmente sai mais caro, né? Principalmente se tratando de um país europeu. Então, aqui, esse outro slide tinha colocado para mais ou menos a mesma coisa, ou seja, essa saída vai acarretar em uma projeção, ó, pode ver que o livro de vocês aqui, ele nem aborda isso, de tão desatualizado ainda que ele está. Porque, assim, a geografia, um ano, ó, imagine, a gente está estudando aqui o Reino Unido em plena pandemia, um livro aqui que é de 2016, 17, não tem mais. Não é que ele não tenha serventia, mas ele, nessa questão econômica, está totalmente desatualizado, né? Então, quando é aula de economia, eu sempre dou uma atualizada, porque não faz sentido. Se a gente for estudar só pelo livro, a gente está perdido, tá? Porque não, já passou, né? A geografia é muito dinâmica. Então, essa saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da União Europeia, vai acarretar um prejuízo muito grande para eles mesmos, né? A questão da mobilidade deles dentro da Europa, e agora, se eles quiserem, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido quiser negociar com a Alemanha, é algo mais complicado, porque ele está negociando com alguém fora da zona do euro, então é algo que vai ser bem mais complexo. Então, assim, participações de país no PIB mundial, para você ver o tamanho da retração que a Grã-Bretanha está passando, aí, ó. Ela só representa hoje 2,3, hoje não, 2017, né? Eu tive que pegar mais ou menos a linha do nosso livro, para depois a gente fazer as projeções do hoje. Então, do livro, baseando no livro de vocês, que é 2017, que eu também não posso fugir disso, ela representa 2,3, para quem já representou quase a metade, né? Olha lá, a gente vê que a China representa 18%, os Estados Unidos 15%, a Índia 7,5%, que é um país emergente, a Espanha não tem uma economia tão boa. A Itália vai ser um dos países mais impactados com a pandemia, mas aí ela conseguiu representar 1,8. Pode ver aí, ó, em 2017 o Brasil, ó, nem aparece nessa listinha aí, né, nessa seleta list. Então, assim, para quem já foi o pioneiro, significar apenas 2,3% do PIB mundial, você não acha pouco, não? Para quem já foi o top de linha, saiu na frente. Então, isso aí já é um reflexo da saída dela da União Europeia. Só um dos reflexos. E pior vai ser agora, quando saída, né, que agora já está no processo de saída, é para sair agora, desse ano para o outro, e com isso, ainda tem aí a pandemia que vai afetar todo mundo. E eu tenho esses números atualizados, segundo o FMI, de como cada país vai ser impactado no seu PIB, no seu Produto Interno Bruto, com as consequências da pandemia, né? Aí a gente vai analisando. Toda vez que a gente for analisar um país aqui, a gente vai analisar a questão do pós-pandemia. Então, tá dando para compreender aí? Esse conteúdo é legal, um conteúdo que empolga. Então, tá dando para compreender o que é um bloco econômico, saída de bloco, tá? E os demais? A Fernanda tá. Nesse sinal de vida, né? Clara colocou um joinha. Tá dando certo aí, Cleito? Maria Eduarda, sim. Sim, não, pero sim, mas pero que não. Sim, né? Então, vamos para frente. Está dando para compreender, tá bacana. Então,
Vamos para frente. Então, vimos aí que o protagonismo, né, o pioneirismo da Inglaterra, do Reino Unido e Grã-Bretanha, ou seja, o Reino Unido, não era em 2017 mais lá essas coisas. Então, a divisão econômica, eu peguei até essa foto de um livro, que é bem parecido com a foto que tem no livro de vocês, que eu não achei também. Aí está aqui o polo no Reino Unido, né, da indústria, e seus recursos minerais, ó, siderúrgico, que é verde, aí na região de Middlesbrough, ali, ó, Liverpool, onde tem verde. Pode ir olhando aí, que em Birmingham, nessas cidades que são os polos, ó, onde tem lá um triângulozinho, que era outro que era muito forte, que era a indústria naval. Ó, pode ver que ela, na região litorânea ali, na região já da Irlanda, na região da Escócia, né, em Glasgow, ou o nome bonito, Glasgow, lá na Escócia, então, onde a indústria naval era muito importante. A indústria química, né, que ficava na região de Edimburgo, também na Escócia, mas também tem uma influência boa na região de Londres. Pode ver que Londres começa a surgir como um polo mais importante, né? Mas no começo lá, Londres não tinha essa importância. Londres, ela vai ter aí questão química, automobilista e eletrônica, né? Ou seja, ela vai sendo modernizada. Se você pegar Liverpool ali, ó, Liverpool ainda tem, por mais ser dinâmico, mas Liverpool ela pega muito a questão ainda de uma indústria muito mista, mas alguma indústria que não dá mais o mesmo lucro. Você pega ali a carvão, ainda se produz carvão, petróleo, algumas coisas de petróleo, mas que não vai dar tanto dinheiro, não tem tanto polo para explorar e não tem como ela concorrer. Você pode ver que dentro do Reino Unido os polos de petróleo é muito pouco, de gasoduto, ou seja, aí não tem como elas explorar, por exemplo, concorrer com o Brasil na questão do petróleo, concorrer com os Estados Unidos, com a região do Oriente Médio. É insignificante, né? Não tem como. Então, dá para a gente ver, se você pegar ali a cidade de Liverpool, que é uma cidade bem industrializada, ela é mista, mas ainda há muita coisa que é a indústria de base, lá. Siderurgia, carvão, então é algo que não vai dar mais um rendimento hoje em dia. A dinâmica é outra. A gente uma dinâmica hoje que o país deveria ter, era uma dinâmica de Londres ali, ó. Automobilismo, indústria bioquímica e eletrônicos, que é o que está avançado para hoje. Né? Certo? Tranquilo? Está dando para analisar essa relação econômica que foi ficando para trás justamente porque os seus polos industriais não é tão vantajoso mais hoje em dia. Aí a gente volta para aquele slide que eu já mostrei para vocês. Olha aí o que é a produção da Inglaterra hoje. Naquele período, por exemplo, produzir algo derivado do carvão, como as máquinas a vapor, né? Também lá da primeira revolução, era algo extremamente lucrativo. Hoje não dá para o cara, por mais que a Avon seja uma empresa valiosa, mas dentro de uma dinâmica global, não dá para discutir, para concorrer, por exemplo, com empresas chinesas, por exemplo, norte-americanas. A Unilever, né, tem vários produtos, né, produto que a gente usa bastante, a Axe, esses produtos que é de uma união que é lá do Reino Unido, mas indústria de bem de produtos não é algo tão lucrativo para um bem mundial, né? Então, a questão de petróleo, a gente vê que tem ali a Shell, a Gastrol, mas não tem muita coisa para explorar, e com isso, não há mais esse protagonismo britânico, né? Britânico do Reino Unido acaba caindo bastante, porque não tem como concorrer economicamente. E previsões do Fundo Monetário Internacional, né? Para o PIB 2020, né? Que é desse ano, mas o PIB desse ano, ele só sai quando é ano que vem, né? Obviamente, agora a gente tem os efeitos da pandemia, obviamente, esse tipo de informação não vai ter no livro de vocês, é algo que eu busquei com muita informação aqui, né? O livro está muito desatualizado, como eu já falei para vocês.
Então, assim, para a gente ter uma noção, o PIB do Reino Unido ele vai ter uma retração de menos 6,5. E, ó, é isso que eu sempre estou falando para vocês. Isso aqui são projeções otimistas, tá? Hoje eu estou otimista, eu estou trazendo aqui projeções otimistas, porque se eu viesse com projeções pessimistas, como a que eu levei lá no aulão do Enem, umas pessimistas sobre a questão econômica do mundo, são bem piores. Ó, a Itália, como foi muito afetada, vai ter uma retração de menos 9,1, a Espanha, menos 8. Os países que mais foram afetados vai ter um impacto econômico gigantesco. A França, aí, ó, 7,2. A Alemanha, menos 7, mas a Alemanha ela não sofreu tanto impacto, ela é uma das que tem mais chances de aceleração do crescimento econômico mais rápido. O México, né, o polo industrial totalmente em serviços, então teve uma retração muito grande. O Reino Unido, que é o que a gente está falando, os Estados Unidos, que essa projeção já cresceu um pouquinho, já passa de 6 e pouco aí, né? Cresceu pouca coisa, mas não está muito longe. A África do Sul. Aí o nosso Brasil, a projeção otimista é essa daí, de menos, né? Lembre que é menos, isso aí é negativo. O nosso PIB atual é de 1,1. Mas 1,1 que a gente reclamou tanto no começo do ano, 1,1 vai ser o PIB da China. Vai ser o único PIB positivo para 2020. Eu sei que eu sempre trago notícias ruins, eu sei disso. Mas a análise econômica é essa, né? Não posso fazer nada. Né? É o que os economistas não dizem. Isso daí vai ser o melhor PIB do mundo, Maria Eduarda, vai ser 1,1, 1,2. O resto vai ser tudo negativo. Os Estados Unidos vai ter uma retração aí de mais de 6 pontos. E o Brasil, na pessimista do Brasil é de menos 8. Ou seja, previsão atual, né? Previsões anteriores. Ou seja, a gente vê uma retração aí. A gente já vê que o bem de consumo, né? Esse final de semana eu fui fazer umas compras, a moeda, o real, está notoriamente muito desvalorizado. Você vê que não, um exemplo, R$ 100 comprava algo que não compra mais hoje. Os bens de consumo, por exemplo, coisa básica, a cesta básica, arroz, algo, está ficando muito caro. Hoje tem arroz de R$ 5. Então, a moeda ficou desvalorizada. Se a moeda está desvalorizada, dá uma retração econômica em todos os países. A própria zona do euro, a gente está vendo ali, menos 9 da Itália, né? Que praticamente ficou paralisada aí vários meses, porque foi um dos países que bateu um alto índice de mortes no decorrente do novo coronavírus. Né? Então, assim, análise econômica de desenvolvimento, ela é assim mesmo. A gente tem que encarar elas, mas elas são meio complexas. Certo? E eu sei que as notícias não são boas, não, porque as notícias para um pós-coronavírus aí é de retração mundial e é o que a gente vai ter. E vamos ter que conviver com isso por muito tempo. Com a retração. Você tem noção, os Estados Unidos, que é um país que tem uma economia forte, né? O crescimento, a retomada do crescimento dos Estados Unidos, segundo a revista The Economist, eu estava estudando isso aí outro dia, vai demorar quase 10 anos para voltar aos Estados Unidos ser o que ele era antes da pandemia. Quase 10 anos. Nem nos períodos de guerra demorou tanto. Na crise de 29 demorou 4, 5 anos, 6 anos. Agora vai demorar quase 10 anos, ou mais de 10 anos, para a economia mundial voltar ao que ela era hoje, que não era lá essas coisas. Então, é complicado, não é fácil, mas é análise, né? Então, em geografia, é isso. Em geografia, para se fazer análise, você tem que sempre estar procurando o que está de mais atualizado. Porque geografia talvez o desafio pior de se fazer um livro de geografia, porque geografia é muito dinâmica, né? Hoje as coisas estão de uma forma, no outro dia já mudou tudo. Certo? Alguma pergunta aí para a gente caminhar para o fim da aula? Tomar alguma coisa? Essa questão da saída do BRICS ficou claro? Saída do bloco econômico? Lá, mas agora esse tempinho é um tempo mesmo para a pergunta de vocês, justamente para a gente. Ficou claro, né, Maria Eduarda? Acho que é bem tranquilo. E é um assunto bem batido, né? É um assunto que já
já foi muito explorado aí pela mídia, pela escola mesmo, né? A gente sempre toca nesse tema. Então, pessoal, imagine para quem saiu na frente, às vezes a gente cobra demais uma relação econômica do Brasil, a gente quer que ele cresça economicamente, mas se quem já saiu na frente na economia, não consegue crescer e só tem retração, imagine para alguém para um país como o Brasil, que realmente seu polo industrial é pouco, né? O Brasil, ele conseguiu aquela ascensão dentro sair um pouco de crise, ligado à questão de consumo, né? Ou seja, dando renda, distribuindo renda, né? Com esses programas aí, Bolsa Família, esses programas são programas que dividem a renda e as pessoas tiveram poder de compra. E diminuindo o imposto em cima de produtos. É justamente o que é muito complicado para se fazer dentro de um bloco econômico que nem a União Europeia, porque todos os países têm que estar de acordo, então é meio complicado. Então, é basicamente isso, né? Espero que tenha ficado bem claro a questão do desenvolvimento do Reino Unido, dentro a gente entende como revolução, como industrialização, né? E lamentar, né, esses números aí de menos quase 7, né, de um país tão pulsante, né, muito, muito rico e muito importante historicamente, geograficamente para o mundo, principalmente no que a gente entende como questão naval, né, produção de navios, é muito importante a Inglaterra, contribuiu bastante, e para a própria produção em si, produção industrial. Certo? Mais alguma dúvida? Não? Cleito, Maria Eduarda, Fernanda, Ana Clara e qualquer outro aí que esteja com alguma dúvida para a gente finalizar. Quarta-feira a gente avança aqui para os Estados Unidos. Mas antes a gente vai fazer uma atividadezinha básica, né? Uma atividadezinha básica na próxima aula. A gente avançar porque na próxima não, acho que umas 2 semanas, na semana do dia 14, na semana do dia 14 ao dia 18, a gente vai ter avaliação. Então, vai ser esses conteúdos aí, entre os conceitos de industrialização e o conceito de industrialização dentro de cada país, né? A gente vai ver, mas pelo menos até lá a gente consegue ver o desenvolvimento do Reino Unido e dos Estados Unidos, pelo menos. Certo, pessoal? Então, é isso, né? Espero que tenha ficado boa a aula. Foi uma aula que realmente eu preparei com bastante dedicação aí. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Então, até quarta-feira na aula de Geografia e de História, né? Então, fechou, né?